Olá pessoal, vamos então agora resolver a prova do CEPICAR 2001, que foi a prova realizada no ano de 2000, né? Foi realizada em 19 de setembro de 2000. Vamos lá. Assinala a alternativa falsa, ele quer a falsa. Números inteiros menos os naturais vai dar o conjunto dos números inteiros negativos. Então, você pega os inteiros, né? Que são os números 0, 1, 2, 3, positivos e também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E tira o zero, os naturais, que é o 0, 1, 2, 3, vai ficar só com os inteiros negativos. Realmente, isso aqui é verdade. Racionais menos inteiros. É o conjunto dos números racionais não inteiros. Você tem os racionais menos os inteiros. Verdadeiros, são os racionais não inteiros. Vou pular a letra C, que é a nossa resposta, que eu vou explicar ela direitinho. Z asterisco são os inteiros, asterisco tira o zero. Então são o conjunto dos números inteiros não nulos. Perfeito. São os conjuntos dos números inteiros tirando o zero. Agora, Z mais interseção com o Z menos é igual a conjunto vazio. Aqui está a maldade. O Z mais, presta atenção. O que é o Z mais? O Z é o número, são os números inteiros. O mais quer dizer o quê? Aí alguém já responde logo. Os inteiros positivos. E está errado. Porque quando eu falo Z+, são os inteiros não negativos. É a mesma coisa. Presta atenção, de inteiros positivos ou inteiros não negativos é a mesma coisa? Não. Quando você fala inteiros positivos, você não está incluindo o zero. Seria só 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Quando você fala inteiros não negativos, você está incluindo o zero. Seria 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, os Z mais aqui são os inteiros não negativos. E os Z menos são os inteiros não positivos. Ou seja, aqui tem o zero e aqui tem o zero. Então, a interseção desses dois conjuntos não seria o conjunto vazio, seria o conjunto unitário que teria o elemento zero. Aí, é a mesma coisa, o zero é a mesma coisa que nada. Não, o zero é um elemento. Isso aqui quer dizer conjunto vazio, ou seja, que não teria elemento nenhum. Então, essa aqui é a falsa. Beleza? A resposta disso aqui seria o zero. Beleza? Vamos seguindo, então. Bom, na questão aqui ele fala: 3 candidatos do primeiro ano do CPK 2001 fizeram um cursinho preparatório intensivo, sabendo que o candidato A teve aulas do dia 20/6 ao dia 5/7. Enquanto o candidato B teve aula do dia 30/6, então aqui o segundo candidato teve aula do dia 30/6 até o dia 9/7. Então, vou ver aqui até o dia 9/7. E o candidato C do dia 1/7, até o dia 25/7. 01/7 ao dia 25/7. Então, nós tivemos... Aí ele fala o seguinte: a opção que indica o número de dias em que pelo menos um candidato estava participando do cursinho é. Se a gente fizer aqui nessa ordem toda, teve aula do dia 20/6, do dia 20/6 ao dia 25/7. Então, teve aula do dia 20/6 ao dia 25/7, né? Não teve nenhum dia aqui entre esse 20/6 a 25/7 que não teve aula nenhuma. E aí, gente, quantos dias deram? Bom, aqui a chance de você errar é só do dia 20/6 ao dia... Aí, a maldade aqui, gente, tá vendo minha mão aqui, ó? Aqui, ó, essa parte de trás aqui, ó, começa aqui no carocinho aqui, ó, da mão. Aqui é janeiro, aí tem embaixo aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, janeiro 31 dias, aqui embaixo 28, que é o fevereiro, 31 de novo, em março, 30, 31, 30, 31. Sempre assim em cima é 30 e 1, e entre os dois carocinhos aqui dos dedos fica 30. Tá? 31 no carocinho, entre os dois 31. Então, o mês 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou até ampliar um pouquinho minha imagem aqui para vocês verem. Aqui é o seguinte, ó. Aqui tá minha mão, tá vendo? Ó?
Isso aqui, ó, esse carocinho aqui, janeiro, 31. Aqui, 30, 31, 30, 31, 30, 31. Então, ó, já mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. O mês 6 está entre dois carocinhos, então é 30 dias, tá? Então é 30 dias. Então, o mês 6 tem 30 dias e o mês 6 tem 30 dias, o mês 7 vai ter 31, mas isso não vai importar pra gente. Então, a gente vai do 20 do 6 ao 30 do 6. Quantos dias deram? A gente vai, na verdade, do 20 do 6 ao 25 do 7. Mas eu vou fazer primeiro do mês 6, quantas aulas tiver no mês 6, depois do mês 7. Aqui, do 20 ao 30, foram 11 aulas. Edi, não seriam 30 menos 20, não seriam 10? Conta nos dedos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. São 11 aulas. Quando você tem entre dois valores, de um valor até outro, você faz o final menos o inicial e ainda soma 1. Então foram 11 aulas. E depois do dia 1 do 7, dia 1º do 7, ao dia 25 do 7. Esse aqui não tem erro, né? São 25 aulas não, né, gente? 25 dias. 25 dias. Então foram 11 mais 25, 25 mais 11 foram 36 dias, tá? Então essa questão era isso, gente, beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, agora nós vamos fazer uma questão sobre conjuntos, né? Numa prova de matemática havia dois problemas. Ao corrigi-lo, o professor responsável determinou que não consideraria questões meio certas. Cada prova poderia ser atribuído 0, 5 ou 10, ou seja, 0, né? São dois problemas. Então, 0 é quem não acertou nenhum dos dois, 5 é quem acertou um e errou o outro, e 10 é quem acertou os dois. Então, eu tenho a questão número 1 e eu tenho a questão número 2. Quem acertou as duas, esse pessoal aqui, tirou 10. Aqui, ó, tirou 10. Quem acertou só essa aqui, só acertou a 1, tirou 5. Quem acertou aqui só a 2, tirou 5. E quem não acertou nenhuma das duas, tirou 0. É o pessoal que está aqui fora. Tá? Vamos analisar isso aqui agora. Vamos ver o que ele fala. Dos alunos, 25 obtiveram nota 5. Quem que teve nota 5? É esse pessoal aqui, que eu vou chamar de X, e esse pessoal aqui que eu vou chamar de Y, que acertou só a primeira ou só a segunda. 10 alcançaram nota 10. Bom, então 10 é esse pessoal aqui. Lembrando que quem tirou nota 5, que é o X mais Y, foram 25 alunos. 25 acertaram o segundo problema. Quem acertou o segundo problema? Foi os 10 que acertaram os dois e o Y que acertou só o segundo problema. Então, 25 acertaram o segundo problema, então 10 mais Y é igual a 20. Opa, já temos que o Y vale 20 menos 10. Não, 25 acertaram o segundo problema. É 25 aqui. Então, 25 menos 10 deu 15. Já temos que aqui vale 15. O segundo problema. E 20 erraram o primeiro problema. Ainda tem o pessoal aqui, ó, quem tirou 0, que são essas Z pessoas aqui. Então, quem errou o primeiro problema foi esse Y mais o pessoal que tirou 0. E foram 20 erraram o primeiro problema. Então, eu sei que o Y vale 15, mais Z é igual a 20. O Z vai dar 20 menos 15. O Z é igual a 5. Então, eu já tenho Z, eu tenho x mais y é igual a 25, a gente já sabe que o y vale 15, então aqui x mais 15 é igual a 25. O x vale 25 menos 15, o x vale 10. Então, eu tenho as informações todas que eu preciso aqui. O x vale 10 e o z aqui vale 5. O número de alunos que tiraram nota 0 é o z, né? Então, o número de alunos que tiraram nota 0 foram 5 alunos, o pessoal que foi o z ali, beleza? Então, fechou. Vamos lá, gente. Seja o número 488A9B, então eu tenho o algarismo 4, o algarismo 8, o algarismo 8, o algarismo A,
9b. Então, cada um desses são algarismos, tá? Então, o b é o algarismo das unidades, o 9 é o das dezenas, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar. Então, esses são os algarismos que a gente tem. Beleza, e aí? E aí que ele falou pra gente que, sabendo que ele é divisível por 45, então se você dividir esse número por 45, vai dar um resultado exato. E para você, toda vez que você vai dividir por um número, o 45, dá uma fatorada nele, sempre de baixo. Então isso aqui dá 3, dá 15, dá 3, dá 5, dá 5, dá 1. Então ele é 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Então é 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5. Então, de cara, eu vejo que esse número aqui ele tem que ser divisível por 9 e por 5. 3 ao quadrado, 9. Gente, para ser divisível por 5, o algarismo das unidades, que é o b, tem que ser igual a 0, ou o b tem que ser igual a 5. Tem duas possibilidades. Então, já limitei bastante. Se o b for 0, agora como é que é divisível por 9? A soma dos algarismos, no caso, se o b for 0 seria 4, mais 8, mais 8, mais a, mais 9, mais 0, considerando b igual a 0. Isso aqui daria 12, 20, 29 mais a, 29 mais a. Isso aqui tem que ser divisível também por 9. Tem que ser por 5 e aqui por 9. Estamos fazendo a divisão por 9 aqui agora. Somamos os algarismos. Então, para ser divisível por 5, o b poderia ser 0 ou ele poderia ser 5. Considerando o b igual a 0, a soma aqui tem que ser divisível por 9. Qual é o valor de a? Lembrando que o a é um algarismo, ou seja, os valores de a e b podem ser, pertencem a esse conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. O a não pode ser 77. Ele tem que ser um desses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual deles que você vai colocar o a aqui vai dar divisível por 9? Bom, fazendo aqui, pensando um pouco, você vai descobrir que o a tem que ser igual a 7. Por que 7, Edi? Porque 29 mais 7 dá 36, e 36 é divisível por 9. Pode tentar todos esses algarismos aqui, vai tentando aí. Se você ficou na dúvida por que é o 7. Você vai ver que o único que vai gerar um número divisível por 9 é o a igual a 7. Então, temos essa possibilidade, o b igual a 0 e o a igual a 7. Se o b for 5, como é que ficaria a divisão agora por 9? Ficaria 4 mais 8, mais 8, mais a, mais 9, mais 5. Isso aqui daria 34 mais a. E aí você vai ver, pensar um pouquinho nessas possibilidades aqui para o a, que o a teria que ser igual a 2, que aí daria 36 também, e 36 dá divisível por 9. Ele quer a soma de a mais b. Edi, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, o b seria igual a 0 e o a seria igual a 7. A soma de a mais b daria 0 mais 7, daria 7. Segunda possibilidade, o b sendo 5 e o a sendo 2. Foi essa a segunda possibilidade aqui. O a mais b daria 5 mais 2, daria 7 também. Então, independente das duas possibilidades, o a daria 7. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, fechou. Olha, essa questão ela é muito interessante. Ela é uma questão de MMC. Ao separar o total de figurinhas em grupos de 12, de 15 e de 24, uma criança observou que sempre sobrava 7 figurinhas. Se o total de figurinhas está compreendido entre 240 e 360, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é... Gente, então se eu tenho 12, 15 e 24. Se eu fizer o MMC aqui deles, eu vou ter um número que a divisão dele por 12, por 15, por 24 dá resto zero. Mas ele falou que vai sobrar 7 figurinhas, então o resto daria 7. Então, aprende isso, vai fazer aqui normal. Vou dividir aqui por 2, fica 6, fica 15,
fica 12, vou dividir por 2, fica 3, fica 15, fica 6, vou dividir por 2 de novo, vai ficar 3, vai ficar 15, vai ficar 3, vou dividir por 3, vai ficar 1, vai ficar 15, vai ficar... Opa, 15 não, né, Di? Vai ficar 5, né? Vou dividir por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Ó, MMC, cada par de 2 com 5, você faz virar um 0. Aí, de pra que serve isso? Olha, já facilitou um pouquinho minha conta aqui. 2 vezes 2 aqui, 4 vezes 3, 12. Deu 120. Então, de 120 em 120, a divisão por esses números 12, 15 e 24 dá resto zero. Ó. Então, se fosse 120 ou 240, ou seja, os múltiplos de 120. Qualquer um desses aqui que você pegar, a divisão por esses números 12, 15 e 24 vai dar um resto zero. Mas o exercício quer que tenha um resto 7. Inclusive, o número de figurinhas está entre 240 e 360. Então, se o número está entre 240 e 360, beleza. Então, o negócio é o seguinte, são as duas informações importantes para a gente finalizar o exercício. Essa informação e essa que é resto 7. Esses aqui, se você dividir por esses números 12, 15 e 24, vai dar resto zero. Como você quer sempre que o resto dê 7, o que você vai fazer? Você vai somar 7 em cada um desses. 127, 247, 367, 487, 607 e por aí vai. Né? E por aí vai. Então, como ele quer um número entre 240 e 360, o único que está entre 240 e 360 desses aqui é o 247. Tá? Então, se você quer que todos tenham o mesmo resto sempre, você faz o MMC e depois soma o resto. Lembrando que todos os múltiplos do MMC vão ter resto zero para esses números que você dividiu. Se você quer que tenha o resto 7, pega esses múltiplos, soma 7 e vê em qual deles que o exercício quer. Como ele determinou entre 240 e 360, é o 247. Ele quer a soma dos algarismos. Um algarismo é 2, o outro algarismo é 4, o outro algarismo é 7. 2 mais 4, 6, mais 7, 13. E essa é a nossa resposta. Beleza? Fechamos aqui essa questão. Bom, gente, aqui, ó, sabendo que os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, que tem-se que suas medidas valem. Se é diretamente proporcional a 2, então é 2x, diretamente proporcional a 3, 3x, e a 4 você vai chamar de 4x. Então esse aqui é 2x, esse aqui é 3x, esse aqui é 4x. E a soma de todo mundo é 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, 2x mais 3x mais 4x, isso aqui fica 5, mais 4, 9x é igual a 180. Então, o x é 180 dividido por 9, o x dá 20 graus, né? Então, um deles era 2x, o outro era 3x e o outro era 4x. Então, é 2 vezes 20, que é 40. O outro é 3 vezes 20, que é 60. E o outro é 4 vezes 20, que é 80 graus. Então, 40, 60 e 80. É bem óbvio que algumas aqui, a 20, 40, 60... não, todas aqui dava soma 180, né? Eles não deram esse mole, não. Mas seria isso, gente, beleza? Lembrar dessa questão de como é diretamente proporcional, é só pegar os números, colocar 2x, 3x, 4x, é só multiplicar por x, somar todo mundo e igualar o total, né? Bom, questãozinha de regra de 3 simples, né? Mas é um probleminha interessante, né? Então eu tenho aqui, ó, um ciclista parte da cidade A até a cidade B e elas têm uma distância de 120 km. Um partiu de A e o outro partiu de B. O primeiro desenvolve uma velocidade de 24 km por hora e o segundo de 16 km por hora. Então, o primeiro tem uma velocidade maior que o segundo. Então, ele vai percorrer uma distância maior, né? Ele vai percorrer uma distância aqui. Ele vai chegar aqui. E o segundo vai percorrer uma outra distância. Vai chegar aqui.
Mas ele quer saber onde eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar nesse ponto aqui. E repara que o que um andou mais o que o outro andou deu os 120 km. Tá? Isso que é o importante desse exercício. O primeiro anda 24 km por hora, ou seja, 24 km em 1 hora. Se ele andou x horas, ele vai ter percorrido uma distância d1, a distância do primeiro. Então, multiplicando cruzado, a distância do primeiro ciclista foi 24x. O segundo ciclista ele percorre 16 km por hora, ou seja, 16 km em 1 hora. Ele percorreu uma distância d2, que eu vou chamar d2, só que o tempo que os dois percorreram foi o mesmo. O tempo que um saiu e chegou até o outro foi o mesmo tempo. Os dois ficaram o mesmo tempo percorrendo. Um andou mais que o outro porque um andava mais rápido, mas o tempo que eles passaram percorrendo foi o mesmo. Então a distância do segundo foi igual a 16x, multiplicou cruzado aqui 16x. E a distância do primeiro mais a distância do segundo foi igual a 120. Distância do primeiro, 24x, a distância do segundo, 16x, é igual a 120. Então, 40x é igual a 120. O x vai ser 120 dividido por 40. Cortou o zero com zero. O x deu 3 horas. Essa é a nossa resposta. Beleza? Questãozinha bem interessante. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Uma prova com 180 questões diferentes foi distribuída a 3 estudantes, A, B e C, de modo que cada estudante recebeu 60 questões. Cada estudante recebeu 60 questões. A fez 90% de acertos, B 70% e C errou 80% de suas questões. Cuidado, C errou 80%. Dessa forma, o número de questões não resolvidas da prova é de não resolvidas são as questões que os estudantes não acertaram, ou seja, eu quero saber o que eles erraram. Bom, o A acertou 90%, então o A ele errou 10%. 10% de quem? 10% das 60 questões. Corta esse zero com esse zero, esse aqui com esse. O A foi 6 questões. O B acertou 70%. Então, se ele acertou 70%, ele errou, estou preocupado aqui com o que errou, 30%. Então, 30% de 60 questões. Cortou esse zero com esse com esse. 3 vezes 6 deu 18 questões. Então, o A, 6, o B, 18. E o C foi mal, né? Ele errou 80%. Então, é 80% mesmo. Então, é 80% das 60 questões. Esse zero com esse zero com esse. Isso aqui deu 48 questões. Então, eu pego o 6 mais 18 mais 48. Eu vou fazer direto a conta mesmo, né? 18 mais 6 mais 48. 48. Aqui, isso aqui vai dar 16 mais 6, 22. Sobe 1. Sobe 2, na verdade, né? Aqui, 4, 6, 7. 72 questões. Beleza? Questãozinha bem interessante, né? Só ter atenção aqui. Ele vai falando que todo mundo acertou e o terceiro ele fala o que errou. E aí, muita gente cai na pegadinha aqui. Gente, um carro foi vendido com 25% de ágio. Ágio foi o acréscimo, o lucro, né? Sobre o preço de tabela. Se o preço de venda atingiu 15 mil, o preço de tabela do carro era. Então, gente, todo mundo erra essa questão. Todo mundo erra. Porque a pessoa acha que se ele teve um acréscimo de 25%, é só pegar 25% do 15 mil, tirar e fazer 15 mil vezes 25%, fazer 25% de 15 mil. Aí isso aqui vai dar só para você ter uma noção como é que as pessoas erram. Eu acredito que pode ser que você fazia isso. Se fazia, não vai fazer mais. Dá 3.750, aí pega o 15 mil e tira 3.750. Isso aqui dá 11.250. E tem a resposta. Só que isso aqui é o jeito errado de fazer. Porque é o seguinte, quando você fez isso, você fez os 25% em cima do preço
final. E, na verdade, os 25% foram em cima do preço inicial, que era X. Então, você tinha X, aumentou 25% de X e o resultado final foi um preço de igual a 15 mil. Então, isso aqui dá X, 25 sobre 100 é 0,25, então é 1x, mais 0,25x é 1,25x, que dá igual a 15 mil. Então, o x é 15 mil dividido por 1,25. Esse é o jeito certo de fazer. Então, 15 mil dividido por 1,25 dá 12 mil reais. E aí, esse aqui é o jeito certo e essa aqui é a resposta certa. Beleza? Se liga nessa questão, ela é bem comum a pessoa cair nessa pegadinha aí. Bom, se gato e meio come rato e meio, ou seja, um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, num tempo de 1,5 minutos. Quantos gatos, ou seja, quantos gatos comem 60 ratos em 30 minutos? Então, isso aqui é uma regra de 3. A primeira seta eu vou escolher, agora gato e rato. Quanto mais gato, vai comer mais rato. Então, diretamente proporcional, a seta fica para o mesmo lado. Quanto mais gato, eu preciso, sempre faço a análise das grandezas conforme a primeira, que é a coluna do x. Reparem que eu coloquei gato na primeira coluna, que é a coluna do x. Gato e tempo é inversamente proporcional, porque se eu tenho mais gatos, eu consigo comer aquela mesma quantidade de ratos, meu Deus, né? Que coisa, imaginar isso. Em menos tempo. Então, gato e tempo são inversamente proporcionais. Então, eu tenho duas setas para baixo, uma para cima. Eu vou inverter aqui, tá, para cima. E aí, eu vou fazer aqui a multiplicação normal depois, do jeito que a gente aprendeu. Aqui é o seguinte, ó. Multiplica aqui e vai. Então, ficou x vezes 1,5 vezes 1,5 é igual a 1,5 vezes 60 vezes 30. Então, ficou x é igual a 1,5 vezes 60 vezes 30. Só um minutinho. Gente, eu fiz aqui, mas eu não inverti esses caras, né? Eita, tem que inverter, né? Eu inverti a seta, mas não inverti ali. Vamos corrigir isso. Aqui vai ficar o 30 aqui em cima e 1,5 aqui embaixo. Então, ficou x vezes 1,5 vezes 30. Vamos voltar para a canetinha vermelha aqui. 30 e 1,5 vezes 60 vezes 1,5. Então, vamos arrumar. Fica 1,5 vezes 60 vezes 1,5 sobre 1,5 vezes 30. Esse vai com esse. O 60 por 30 dá 2. 60 dividido por 30. 2 vezes 1,5 dá 3. E essa é a nossa resposta. Beleza? Fechou. Bom, gente, nessa questão ele fala assim, uma aeronave voou no primeiro dia de uma viagem 3/5 do percurso. Então, ela voou de um percurso total, que era x, ela voou 3/5 de x. No dia seguinte, voou 2/3 do que faltava. Gente, se ela voou 2/3 é 3/5 de x, 3 de 5 sobram 2 de 5, né? Já ensinei para vocês. Aqui 3 mais 2 tem que estar o de baixo, que é o 5. Dividiu em 5 partes, 3. Isso aqui é o que faltou. E agora, do que faltou, ela no segundo dia voou 2/3 do que faltava. Então, 2/3 do que faltou, que é 2x sobre 5. Se ela voou 2/3 do que faltou, ainda faltou 1/3 do total ali, do 2x sobre 5. Isso aqui ela voou, aqui voou o primeiro dia, e aqui voou segundo dia. E isso aqui é o que faltou ainda no final das contas. E o exercício falou que completou a viagem voando 800 km, ou seja, o que ele voou no final das contas foi 800. Ou seja, esse 1/3 vezes 2x sobre 5
é igual a 800. Aí, o que eu vou fazer aqui? Esse 2x, o 800, o 3 vezes 5 aqui embaixo, que é 15, passa multiplicando o 800, e o x vai ser 800 vezes 15 dividido por 2, que vai dar 400 dividido por vezes 15, que vai dar, aqui fazendo a conta agora, deu então 6.000, né? 6.000 quilômetros. Ele perguntou o percurso total era o x, foi 6.000 quilômetros. Divisor de 12.000, divisor de 1.000, não. Múltiplo de 10 a quarta, ou seja, múltiplo de 10.000, não, ele não é múltiplo de 10.000, múltiplo de 20.000, não. Ele é divisor de 12.000, beleza? Divisor de 12 vezes 10 a 3, 10 a 3 é 1.000, 12 vezes 1.000, 12.000 ali. Beleza, gente? Então, fechamos aí a questão. Bom, a questãozinha de média agora, né? Uma escola tem 18 professores, um deles se aposenta e é substituído por um professor 22 anos mais novo. Com isso, a média das idades dos professores diminuiu de 2 anos. Tem 18 professores. A gente sabe que média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Quantidade de termos. Eu tinha 18 professores, a média aqui era a soma dividido pela quantidade, que era 18, ou seja, a soma era 18 vezes a média, né? Passo 18 multiplicando. Um professor se aposenta e é substituído por um de 22 anos. Com isso, a média das idades dos professores diminui de 2 anos. Então, a nova média agora vai ser a média anterior, que era m menos 2. Então, a média agora é m menos 2, é igual à soma das idades, né? Só que a nova soma das idades, ela vai ser a soma antiga, que era 18m, menos a idade do professor que saiu, que eu vou chamar de x, mais a do professor que entrou, que é 22. Então, eu tirei a idade do professor que saiu, que foi x, e coloquei a idade do professor que entrou, que é 22. E continua com 18 professores, né? Porque saiu um, entrou outro, então tinha 18 professores, continua com 18 professores. Vou multiplicar cruzado, tomar um cuidado aqui, que é o m menos 2, o 18 vai passar multiplicando o m menos 2, então vai ficar 18 vezes m menos 2 é igual a 18. Gente, aqui é 18m, hein? 18m, a soma antes era 18m, aí tirou a idade de um professor que é x, colocou um que é 22 e por aí vai. Então, 18m menos x mais 22. Aqui vai ficar 18m menos 36. 18 multiplicou aqui. 18m menos x mais 22. Bom, acaba que o 18m corta com 18m. Vou jogar o x para cá, ele fica positivo. E o 36 eu jogo para a direita. O 36 era negativo, era menos 36, passa mais 36. Então, esse aqui ficou 58. Essa é era a idade do professor antigo, beleza, gente? Questãozinha bem comum de cair sobre média, tá bom? Bom, gente, essa questão aqui agora, ele pediu a falsa, né? Então, eu vou fazer uma por uma aqui e vou ver qual delas vai dar errado. Quando tem questões assim, que ele já fala que uma coisa, uma expressão é igual a outra, eu faço de um lado e vejo quanto que deu e depois só comparo se deu o que estava do outro lado ou não, tá bom? Vamos lá. Letra A. Aqui, ó, 4 elevado a menos 1, então é 1 quarto. Sobre 2 elevado a menos 2, então 2 fica 1 sobre 2 elevado a 2. Ó, 2 elevado a menos 2. O expoente negativo vira 1 sobre 2 ao quadrado. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. Ficou 1 sobre 4, né? Então, continuando aqui, mais 6 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 36. Eu inverto o 6 e elevo ao quadrado, em cima e embaixo. E aqui fica 1 quarto. Tudo isso está elevado ao quadrado. Bom, 1 quarto dividido por 1 quarto, o número dividido por ele mesmo é 1.
E aqui eu vou fazer a divisão de fração. 1 sobre 36, repite a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Então, isso aqui ficou 1 mais, aqui é 4 sobre 1. Aqui dá por 4, aqui fica 9. Então, ficou mais 1 nono. Tudo isso está ao quadrado, hein, gente? Então, isso aqui, fazendo MMC, vai ficar 9. Vai ficar 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9, mais 1 ao quadrado. Isso aqui deu 10 sobre 9 ao quadrado, que é 100 sobre 81. E 100 sobre 81 não é 0,81. Edi, ele queria falsa, essa já é a nossa resposta. Sim, mesmo que você esteja na prova, se eu fosse você, eu continuaria e faria as outras. Porque às vezes você deu algum vacilo aqui, e aí você achou que era falso, mas na verdade era verdadeiro. Então, se você achar outra falsa, você vai conseguir corrigir o seu erro. Então, se você tiver tempo, é interessante que você faça as outras. Vamos continuar, né? Lógico que aqui a gente está resolvendo também para vocês aprenderem, então, lógico que eu vou continuar, mas na prova eu também faria isso. 3 elevado a 8 vezes... Olha, eu estou vendo que está todo mundo aqui elevado a expoente. Eu vou arrumar fatorando. Então, é 3 elevado a 8. O 4 é 2 ao quadrado, que está elevado a 4. O 6 é 2 vezes 3. E o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E como é que você sabe disso? É só fatorar. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Dá 2 ao quadrado vezes 3. Mas lógico, né? Com o tempo, alguns números a gente já sabe de cabeça. E o 12 está elevado a 4. Então, fica 3 elevado a 8, vezes 2 elevado a 8, né? Que você multiplica os expoentes, sobre 2 vezes 3. Aqui, o expoente do 2 é 2 e está elevado a 4 aqui fora. Então, 2 vezes 4 vai ficar 2 elevado a 8. O 3 está elevado a 1, então é 1 vezes 4, vai ficar 3 elevado a 4 mesmo. Aqui em cima fica 3 elevado a 8, vezes 2 elevado a 8. Embaixo, o 3 está elevado a 1. O 2 está elevado a 1. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 8 dá 2 elevado a 9. Vezes 3 elevado a 1, 3 elevado a 4. 3 elevado a 5. Bom, o 2 elevado a 8 com 2 elevado a 9 vai dar 2 elevado a menos 1. 8 menos 9. E o 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 5, você sempre faz na divisão o expoente do de cima menos o expoente do de baixo. Então, vai ficar 3 elevado a 3. 2 elevado a menos 1, você joga ele para baixo, né? Então, 3 elevado a 3 dá 27. E o 2 elevado a menos 1 vem aqui para baixo, fica 2. Então, essa aqui é verdadeira. Beleza. Menos 2 ao quadrado. Olha, isso aqui está elevado ao quadrado, base é negativa, mas o expoente é par, vai ficar mais, né? Só que ainda tem esse menos aqui da frente. Então, isso aqui ficou menos 4, menos. E de não tem raiz de número negativo, não tem raiz de índice par. De índice ímpar tem. Então, a raiz cúbica de 27, olha, você faz a raiz de 27, ó. 27 é 3, 9, 3, 3, 3, 1. 27 é 3 elevado a 3. Então, a raiz cúbica de 3 elevado a 3... O 3 divide pelo 3, fica 3. Só que como é menos, vai ficar menos. Raiz cúbica, se aqui é menos, fica menos. Se aqui é mais, fica mais. Como aqui é menos, fica menos. Então, aqui vai ficar menos 3. Então, ficou menos 3. Eu tinha esse menos e tem o menos 3, que é o resultado de raiz cúbica de menos 27. Tudo elevado a zero é 1, menos 2. Então, isso aqui ficou menos 3, aliás, menos 4, menos 3, vai ficar menos 4 mais 3, dividido por menos 1. Vai dar menos 1 dividido por menos 1, que deu 1. Opa, verdadeira. Beleza. E essa aqui, raiz sexta. Olha, eu estou vendo que aqui os dois estão raiz sexta. Eu poderia, isso aqui é o sinal de igual, tá, gente? Fazer aqui direto, já fazer a divisão do 17/28 pelo 64. Poderia fazer isso, porque os dois estão na mesma raiz, então ficaria 1728 sobre 64 raiz sexta, já dá uma fatorada ali.
ou fazer a fatoração dos dois números, né? No meu caso, eu acho que vai ser mais fácil fazer a fatoração. Eu, particularmente, acho isso. Se você quiser fazer a divisão aqui primeiro, deixa eu fazer na calculadora aqui, só para te dizer o valor que daria. Se você preferir fazer dessa forma, daria 1.728 dividido por 64, ficaria 27. Tá vendo? Então, ficaria bem mais simples, né? Então, isso aqui, ó, ficaria raiz sexta de 27. Isso aqui ficou raiz sexta, 27, é 3 elevado ao cubo. E aí você fatora, né? Você simplifica aqui. 3 dividido por 6, você divide tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor, divide os dois por 3, ficaria o 3 por 3 aqui dentro, ficaria 1 do expoente, e o raiz sexta ficaria raiz quadrada. Então isso aqui seria certo. Eu acho que é mais fácil fazer assim. Ou fazer a fatoração, tanto desse quanto desse, e resolver. Mas era mais fácil fazer aqui a divisão mesmo, né, gente? Não vou nem continuar. Isso aqui dava 27, né? Então é isso, gente. Essa questão, então, essa aqui estava certa. Então a nossa resposta era a letra A, como a gente tinha observado desde o início. Bom, gente, nessa questão aqui, ó, eu tenho aqui que 10 elevado a n sobre 2. Aqui, 10 elevado a n, toda vez que eu tenho um expoente subtraindo, eu vou repetir a base em cima e embaixo. No de cima eu coloco o primeiro expoente, no de baixo eu coloco o segundo. Tem que colocar o sinal menos 1 no de baixo? Não. Só de você já colocar embaixo, está dizendo que o sinal do segundo aqui era negativo. Mais 10 elevado a m mais 1. Quando é somando o expoente, eu repito a base duas vezes aqui, multiplicando, uma com um expoente, a outra com outro, né? Então é isso. Isso tudo está dividido por 10 elevado a m vezes 10 elevado a n sobre 2 mais 10 elevado a n sobre 2 vezes 10 elevado a 2. O expoente estava somando, eu repito a base dessa forma. Aqui vai ficar 10 elevado a n sobre 2. Repare que temos um fator comum aqui, que é o 10 elevado a m. Então, fica 10 elevado a m vezes, aí aqui no primeiro fica 1 sobre 10, mais 10. Né? Sobrou aqui 1 sobre 10 no primeiro, e no segundo aqui sobrou só o 10. Dividido por, aqui embaixo ficou 10 elevado a m vezes, repare que aqui tem fator comum nessa soma, que é o 10 elevado a n sobre 2. Vai ficar 1 mais 10 ao quadrado. Né? Coloquei o 10 elevado a n sobre 2 em evidência, sobrou aqui sobrou 1, e aqui sobrou 10 a 2. Bom, e aí que isso aqui corta com isso aqui corta com isso, ficou 1 sobre 10 mais 10, aí aqui 1 sobre 10 mais 10, MMC é 1, aliás, MMC é 10, 10 por 10 é 1, vezes 1, 1, 10 por 1, 10, vezes 10, 100, ficou 101 sobre 10, e aqui embaixo ficou 1 mais 10 ao quadrado, que é 101. Então, ficou 101 sobre 10 dividido por 101. O 101, se não tem nada embaixo dele, é 1. Então, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acaba que o 101 corta com 101, deu 1 sobre 10 o resultado final, que é 10 elevado a menos 1, letra C. Beleza? Questão bem interessante. Vamos lá, gente. Essa questão aqui já caiu em diversos concursos, EPICAR, Cefet, Coltec, Colégio Militar, tudo quanto é concurso. 3 elevado a x mais 1 sobre 3 elevado a x, que é 3 elevado a menos x, é igual a 5. Ele quer saber quanto que é 2 vezes 9 elevado a x mais 9 elevado a menos x. Bom, aí as pessoas dão um vacilo aqui. Fala, pô, vou elevar ao quadrado dos dois lados, que aí eu vou ter o 9 elevado a x mais 9 elevado a menos x, porque aqui eu tenho 9 elevado a x mais 1 sobre... Aliás, eu tenho 3 elevado a x, aqui eu tenho 1 sobre 3 elevado a x,
Então, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter as duas coisas aqui. Só que aí tem um detalhe. 3 elevado a x ao quadrado e mais 1 sobre... Aí a pessoa acha que isso aqui ao quadrado é esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado. Esquece que isso aqui tem que fazer o produto notável. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o quadrado do segundo. Tudo isso ficou igual a 25. Então, 3 elevado a x elevado a 2, 3 elevado a x elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2x. Você multiplica os dois expoentes. Só que você pode inverter agora. 3 elevado a 2 elevado a x. Por que eu fiz isso? Porque eu cheguei em 9 elevado a x, que é o que eu queria aqui. Né? Então, isso aqui ficou 9 elevado a x, mais esse cara corta com esse, ou seja, ficou só o 2, mais 1 ao quadrado é 1, e 3 elevado a x ao quadrado a gente acabou de ver que é 9 elevado a x. Tudo isso é igual a 25. Então, ficou 9 elevado a x, mais 1 sobre 9 elevado a x, é igual a 25, o 2 passa para cá, menos 2. Então, 9 elevado a x, mais 1 sobre 9. Gente, 1 sobre 9 elevado a x é 9 elevado a menos x, né? É igual a 25 menos 2, que é 23. Então, ele quer saber quanto que é 2 vezes isso. É 2 vezes 9 elevado a x mais 9 elevado a menos x. Dá 23. Isso aqui deu 46. E essa é a nossa resposta, né? O desavisado ainda se demole, não vê que tem que multiplicar por 2, marca 23. Agora, o mais desavisado mesmo é aquele que acha que 3 elevado a x mais 1 sobre 3 elevado a x é só o quadrado desse mais o quadrado desse. E aí erra, felizão, marcando letra A, 50. Né? Então, muito cuidado com essas coisas, beleza, gente? Bom, gente, essa questão ele pergunta de novo a falsa, hein? Vamos lá, vamos uma por uma aqui. A. Raiz de x2 igual a x somente se x maior ou igual a zero. Lógico que sim, né? Porque se o x for menor do que zero, ficaria, por exemplo, raiz de menos 3 ao quadrado seria igual a menos 3. Nunca que uma raiz vai ser negativo o resultado. Então, realmente está certo, o x tem que ser maior ou igual a zero, que aí você corta aqui, e aí dá certinho. Mas se aqui fosse negativo, daria problema, tá bom? Certinho, a letra A. Essa questão, eu resolvia ela usando expoente, mas o aluno nosso, o Raniel, no outro dia falou assim, eu fiz jogando todo mundo para dentro, é mais fácil. E eu achei que realmente ficou mais fácil. Então, eu vou jogando todo mundo para dentro. Então, primeiro eu vou jogar esse A para dentro. Então, ele vai vir aqui para dentro. Então, como a raiz é cúbica, para eu jogar ele para dentro da raiz cúbica, eu vou elevar ele ao cubo. Então, fica A ao cubo, joguei ele para dentro da raiz, tem esse A ao quadrado aqui, vezes raiz de A ao cubo. Tudo isso sobre, aqui é a raiz cúbica, já está a raiz cúbica. Aí esse A eu já vou jogar ele para dentro, aqui é uma raiz quadrada, então ele vai ficar ao quadrado. Então ficou raiz de A ao quadrado vezes o A, que já estava aqui dentro, que eu joguei ele para cá, ele já estava aqui dentro, A, vezes raiz de A aqui ainda, né? Então, beleza. Aqui vai ficar raiz cúbica, A ao cubo vezes A ao quadrado vai dar A elevado a 5, vezes raiz de A elevado a 3. Isso aqui vai ficar raiz cúbica, A ao quadrado vezes A elevado a 1, dá A elevado a 3. Gente, tem uma outra raiz aqui, hein? Tem essa raiz aqui, ó. Então, ficou A ao cubo vezes raiz de A quinta aqui. Vou jogar o A quinta aqui para dentro. Como aqui é a raiz quadrada, eu vou elevar o A quinta ao quadrado. Ele vai passar para ser A10. Então, ficou raiz cúbica. O A quinta ficou A elevado a 10 lá para dentro. Gente, eu estou esquecendo de alguma raiz aqui? Não, tem só mais uma raiz aqui. Então, aqui ficou A elevado a 10 vezes o A elevado a 3 que já tinha aqui dentro. Sobre esse A elevado a 3 eu vou jogar lá para dentro. Então, ele é A elevado a 3, que para ele entrar, você eleva ele pelo índice da raiz aqui. Então, vai ficar A elevado a 6. Então, tinha uma raiz cúbica dentro de uma raiz,
E ele entrou agora para a última raiz, a gente chama a terceira raiz. A elevado a 3 vai ficar a elevado a 6 vezes o a que tinha lá dentro. Então isso aqui, ó, gente, 3 com 2 ficou a raiz sexta. 10 com 3 ficou a elevado a 13 sobre aqui. 3 vezes 2 vezes 2 deu raiz 12. E a elevado a 7. Então, resolvendo o final aqui, a elevado a 13 e a raiz 6, isso aqui é a elevado a 13 sobre 6. E a elevado a 7, raiz 12, vai ficar a elevado a 7 sobre 12. E isso aqui vai ficar a elevado a 13 sobre 6 menos 7 sobre 12. Então, 13 sobre 6 menos 7 sobre 12. MMC deu 12. Isso aqui vai ficar 26 menos 7. Isso aqui vai ficar 19 sobre 12. Então, deu A elevado a 19 sobre 12, que é a mesma coisa que raiz 12 de A elevado a 19, né? Bom, como é que eu faço aqui? Eu ainda vou tirar isso aqui, ainda não acabou. Eu vou tirar uma parte aqui desse 19, eu vou pegar esse A, essa raiz 12 do A aqui, vai ficar A elevado a 12 vezes A, de 12 para chegar em 19, falta 7. Então, esse 12 sai aqui, vai ficar A, só que só ele sai. E o A elevado a 7 continua aqui. Então, deu A raiz 12 de A elevado a 7. Depois dessa conta toda, a gente viu que isso aí está certo, né, gente? Então, beleza. Vamos à procura da nossa falsa. Letra A é verdadeira, letra B é verdadeira. Nós ainda não chegamos na falsa. Vamos para a letra C. Raiz de x2 mais 2x mais 1 é igual a x mais 1. Gente, x2 mais 2x mais 1, isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Né? Raiz disso é igual a x mais 1. Para qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais. Aí tem um detalhe. Isso aqui é o resultado da raiz. Esse x mais 1 é o resultado da raiz. E o x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 1. Como a gente falou lá na letra A. Né? Então, esse que era o problema dessa questão, a letra C. O resultado aqui tinha que ser maior ou igual a 0. Né? Por conta da mesma coisa que a gente viu na letra A. Então, essa aqui é a nossa resposta, né? Letra C. Então, vamos marcar aqui para a gente não esquecer. E para a gente finalizar, 2 terços elevado a meio. Então, é 2 terços é raiz de 2 terços. Mais 2 terços elevado a menos meio, inverte. 3 sobre 2, né? Porque é menos, expoente negativo, eu inverto e elevo aqui a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que fazer raiz quadrada. Espero que você já esteja acostumado com isso. Então, eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 3, mais raiz de 3 sobre... Deixa eu colocando aqui para frente, utilizar esse espaço aqui, né? Raiz de 2 sobre raiz de 3, mais raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou racionalizar aqui por raiz de 3, aqui por raiz de 3, aqui por raiz de 2, aqui por raiz de 2. Aqui fica raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 6 sobre 2. MMC entre 2 e 3 é 6. Fica 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6, que dá 5 raiz de 6 sobre 6. E essa aqui está verdadeira. Então, nossa resposta certa era letra C, né, gente? Letra C é a nossa resposta certa. Então, é isso aí, pessoal. Fechamos a questão. Bom, essa questão aqui agora fala que o polinômio Q é divisível pelo polinômio P. Então, eu vou fazer a divisão se o polinômio, o divisor, que no caso é o P, fosse do primeiro grau, eu utilizaria o teorema do resto. Mas não é, então eu vou ter que fazer o método da chave mesmo. Só conferir se eu copiei tudo certo. Beleza, eu vou fazer a divisão. x3 dividido por x2 dá x. Coloco o x aqui, multiplica ele por todo mundo aqui, sempre passando com sinal trocado. Então, x2 vezes x dá x3, passa para cá, menos x3. X vezes x dá x2, passa para cá, menos x2. E x vezes menos 2x passa para cá,
mais 2x, né? Que dá menos 2x, passa sempre com o sinal trocado. Aqui corta, menos 2x2 mais mx mais 2, vai ficar m mais 2, vou somar os coeficientes, né? M mais 2x mais n. Vou fazer agora menos 2x2, sempre o primeiro com o primeiro aqui, menos 2x2 por x2, isso aqui fica menos 2. Então, põe o menos 2 aqui, multiplica por todo mundo, passa com o sinal trocado. Menos 2x2 passa para cá, mais 2x2. Menos 2x passa para cá, mais 2x. E aqui, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, passa para cá, menos 4. Isso aqui cortou, ficou mx, o resto ficou mx mais 2x, somando isso aqui tudo, mais n menos 4. Então, ficou mx, esse aqui é o resto, tá, gente? Mais 4x, mais n menos 4. Isso aqui tem que ser zero, ou seja, esse polinômio aqui tem que ser identicamente nulo. Então, aqui, fatorando aqui, por x, fica m mais 4 mais n menos 4 igual a zero. Ou seja, esse coeficiente e esse tem que ser zero, ou seja, m mais 4 tem que ser zero, ou seja, m igual a menos 4, e o n menos 4 tem que ser igual a zero, o n tem que ser igual a 4. Esses são os valores de m e n. m vezes n é igual a m ao quadrado. Essa seria a resposta. Isso aqui diferente de zero, mentira. Se você fizer aqui vai dar igual a zero. m menos n, menos 4 daria menos 8. É igual a 2 vezes... Peraí. Aqui eu acho que... Não, peraí, gente. Não é a letra C, não. Essa aqui estaria errada. m vezes n daria menos 16 aqui. Não, seria essa aqui. Essa aqui daria menos 1. Então, a resposta certa seria letra B. Pelo amor de Deus, né? Não faz isso não, né? A gente faz a conta toda e erra a questão por um vacilo. Beleza? Fechamos aqui a questão. Vamos para a próxima. Bom, gente, essa questão aqui é bem teórica, né? Ele pergunta qual é o gráfico que tem essa imagem e esse domínio. Bom, essa aqui nem função é, né? Se você passar aqui uma reta vertical, vai cruzar em dois pontos aqui. Então, não é função. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui cruzou em vários pontos, né? Então, nem função é nenhuma das duas. Essa aqui é função e a letra A e a letra C são funções. Bom, a letra A está fechada aqui e fechada aqui. Então, ela está indo o domínio dela está indo fechado de 0 até 3. Então, o domínio dela é de 0 até 3, fechado. A imagem vai do 1 até o ponto mais alto aqui, que é o 4, fechado. Então, a imagem vai de 1, a imagem é y, até 4, fechado. Só que aí, ele falou que o domínio é de 0 fechado até 3 aberto. Então, não é essa aqui. Essa aqui, ó, o domínio, ponto mais à esquerda, é esse aqui, 0. E vai até aqui, ponto mais à direita. Repare que aqui está aberto. Então, o domínio aqui vai de 0 até o 3 aberto. A imagem, ela vai daqui, que é o ponto mais baixo, até o ponto mais alto. O ponto mais alto não é esse aqui, onde teve o domínio. É esse ponto aqui mais alto, ó. E esse ponto aqui está fechado. Então, a imagem vai ser de 1 até 4. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Questãozinha bem interessante para ver essa questão de domínio e imagem. Bom, os alunos da EPICAR, ao enviarem uma encomenda para o Nordeste pelo correio, têm o custo de R$10 para o peso P até 1 kg. Ou seja, até 1 kg deu 0,1 grama, R$10. Deu 990 gramas, R$10. Deu 500 gramas, R$10. Deu 1 kg, R$10. Para cada quilograma adicional, ou fração de quilograma, o custo aumenta 30 centavos para cada quilograma. A função que representa o custo do pacote com peso. Então, o negócio é o seguinte, ó, você já tem o custo de R$10.
Isso aqui já é R$10. Isso aqui já está pago até 1 quilo. Mais um custo de 30 centavos, vamos colocar tudo em reais, porque aqui está R$10, 30 centavos, né? Então 30 centavos divide por 100, você vai ter em real, vezes o peso que você mandou menos 1. Por que o menos 1, Edi? Porque esse primeiro quilo já está pago aqui nos R$10. Tá? Então por isso que essa aqui seria a nossa resposta. 10 mais 0, muita gente marca essa aqui, ó, 10 mais 0,3p. Só que, por exemplo, se você colocou 5 quilos, aqui os 30 centavos você vai pagar só 4 quilos, porque o primeiro quilo já está pago aqui nos R$10. Então essa questão tem essa maldade aí, e é isso que você tem que ver, beleza? Bom, essa aqui é uma questão de função, mas antes do primeiro grau, mas antes disso, só te lembrar o seguinte, toda vez que você já tem onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y, você faz assim, ó, x, para saber a função, você faz assim, ó, x sobre a, ou seja, onde ela corta o eixo x, que é o menos meio, mais y sobre b, que é onde a função corta o eixo y, que é no 1, é igual a 1. Faz assim que fica mais fácil, né? Então, x dividido por menos meio, x sobre 1, vezes 2 sobre menos 1, mais y igual a 1. Então, isso aqui ficou menos 2x mais y igual a 1. O y ficou igual a 2x mais 1, jogando o x para lá. Então, essa aqui é a nossa função, y igual a 2x mais 1. Essa função, ela é uma função crescente. Cresce à medida que x decresce? Não, ela cresce à medida que x cresce, não decresce. F de x igual a 0 quando x igual a 1. Se você colocar o x igual a 1, 2 vezes 1 mais 1, o y vai dar 3. Então, não é verdadeiro. F de x menor do que 0. Se x, né, estiver entre menos meio e 0. Repare o seguinte. Se o x estiver para cá, qualquer valor de x para cá, a função ela está para cima do eixo x, ela está positiva. E ele falou que ele é negativo se o x estiver entre 0 e menos meio. Ou seja, qualquer x aqui, ele falou que ia ser um valor de y negativo, menor do que 0. Falso. Entre 0, na verdade, ela é negativa se o x estiver para cá. Ela seria negativa para qualquer valor de x menor que menos meio, daqui para cá. Qualquer valor para cá, para a esquerda do menos meio, seria negativo. E a reta passa pelo ponto 1 e 3, ou seja, se o x for 1, o y vale 3. A função, a gente viu que é 2x mais 1. Se eu substituir o x por 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1 mais 1, vai dar 3. Então, realmente, quando o x vale 1, o y vale 3. Essa é a nossa resposta correta. Beleza? Questãozinha de função do primeiro grau.